Olá, turma! Boa tarde! A gente está aqui para a nossa aula agora de Português 1, de gramática, certo? Lá no nosso livro 3, tá bom? Lá na página 18, nós vamos falar sobre sílaba, a separação e classificação. Primeiro nós vamos encontrar na página 18 o texto sobre coca. Foi publicado no jornal de uma escola. E nesse jornal o texto sofreu algumas alterações. Vamos vê-la. Tem um texto aqui na frente, certo? Eu vou estar colocando para vocês aqui a imagem, o texto. E nesse texto, como foi falado, tem algumas alterações. No item A está pedindo sublinhe no texto as palavras que ficaram com sílabas divididas. Ou seja, as sílabas que têm o quê? Uns tracinhos, não foram completadas. Por exemplo, a palavra bicho. Em uma linha ficou bi, tem um tracinho, e xó ficou lá na linha de baixo. Ou seja, essa palavra ela não ficou completa, ela teve que ser separada. Por que essa divisão de sílabas aconteceu? Como a tia acabou de explicar. Porque não cabiam inteiras na mesma linha, né? Não coube toda a palavra na mesma linha, então ela tem que ser dividida. Lá na página 19, item C. Complete o quadro abaixo com as separações silábicas corretas. Depois, indique a quantidade de sílabas de cada palavra. Tem a palavra assim, ó. Bicho. Bicho. Você vai separar no outro quadrinho. Separação silábica. Bicho. Depois que fez essa separação, você já coloca do lado o número de sílaba. Você vai contar bicho. Então ficou quantos números de sílabas? 2. E assim você vai fazer com todas essas palavrinhas. Na página 19 ainda tem a explicação, ó. É importante saber como separar corretamente as sílabas das palavras que não cabem inteiras na mesma linha. Dependendo do número de sílabas que uma palavra possua, ela será classificada como monossílaba, quando tem apenas uma, dissílabas, quando tem duas números de sílaba, trissílabas, quando são em 3, e polissílabas, quando são em 4 ou mais sílabas, certo? Aqui tem um exemplo. Monossílaba é uma, como a tia acabou de explicar, e um exemplo é sol. Essa palavra ela não se divide, certo? Sol, ela continua completinha, todas assim, juntas, tá? Dissílaba, do mesmo jeito. Você vai fazer o quê? Tem dois números de sílaba, então é bicho, bicho. Trissílaba, 3. Can, o N fica acompanhado do CA, canguru, canguru. Então, 3 sílabas é trissílabas. E essa aqui? Dinossauro. Dinossauro. Perceberam que o SS ele tem que ficar separado. Da mesma forma é quando encontramos uma palavra com RR, que tem que ficar, na maioria das vezes vai depender da palavra, uma para um lado e outra para o outro. Mas dinossauro, o ficou ao lado do A, da vogal A, ró ficou 4 sílabas. E vamos passar agora para a página 20. Lá na página 20 da questão 2, no quadro abaixo, pinte as sílabas que formam nomes de animais selvagens brasileiros. Aí tem a diquinha, ó. Existem 10 nomes de animais no quadro, ou seja, você tem que encontrar 10 nomes. Depois que você encontrar esses 10 nomes de animais, você vai fazer o quê? Você vai separar, escrever lá nos quadrinhos embaixo as palavras que você encontrou de acordo com a quantidade de sílabas. Por exemplo, a palavra botó, que está aí. Botó. Você encontrou a palavra boto. Ela está aí dividida em quanto? Dá para saber pelos quadrinhos, né? Dá para saber pelos quadrinhos aqui, ó. Botó.
Então, ela foi dividida em duas. Então, se ela está dividida em duas, então ela é de sílaba. Bota lá no primeiro quadrinho. E vai ter que procurar outra que seja de sílaba também. Trissílabas. Depois que você encontrar todas as palavras e pintar, vai ficar bem mais fácil de você saber quantas sílabas ela tem, porque dá para saber pelo quadrinho, né? Cada quadrinho da palavra vai estar dividida as sílabas. E vocês vão completar todas em dissílabas, trissílabas e polissílabas. E a última página de gramática é a página 21, que tem a tirinha da turma da Mônica. Vou ler com vocês. Pessoal, vamos fazer um piquenique. Cada um leva seu lanche, tá? Legal, vou buscar o meu. Então, prontos? Estão prontos? Só falta a Magali. Lá vem ela, lá vem a Magali cheia de cestinhas. Qual a diferença entre o lanche da Magali e o das outras crianças? Essa é a primeira perguntinha da terceira questão. Qual é a diferença? Dá para perceber pela imagem, não é? São a quantidade, né, de cestinhas, que é bem maior. E qual é a característica da personagem que justifica essa diferença? A Magali, ela é conhecida por ela ser o quê? Então, você vai responder essas duas perguntinhas aí da terceira. Primeiro, a diferença da Magali e das outras crianças. E depois, qual a característica da personagem Magali, certo? Na quarta, o Cebolinha, ao falar, ele troca o R pelo L. No segundo quadrinho, há uma palavra que não coube na linha e teve as sílabas separadas. Escreva corretamente a palavra que está com as sílabas separadas no segundo quadrinho. Você vai ver que tem aí a palavra que está separada, mas ele falou de maneira, não é que é incorreta, mas a maneira que o personagem fala, né? E depois você vai colocar ela correta, da maneira mesmo que é para ser escrita, lá no item A. Item B, como essa palavra é classificada de acordo com o número de sílabas que ela possui, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que dividir ela para saber como ela é classificada, se é em dissílaba, se é em trissílaba ou polissílabas. Depois, no marcador, retire da tirinha mais duas palavras que têm a mesma quantidade de sílabas. Por exemplo, cada também é de sílaba. Ela também é de sílaba. E assim como outras, certo? E você vai procurar aí na tirinha essas palavras que são de sílabas. Na C, você vai copiar da tirinha 3 exemplos de palavras que são monossílabas, ou seja, palavras que não são divididas, que tem apenas uma sílaba. Um exemplo é a palavra tá. Ela não é dividida, certo? A tia já deu o exemplo, então agora é com vocês encontrar as próximas. A nossa atividade gramática vai até aqui, tá bom? A tia espera ter ajudado, espero que vocês também tenham compreendido, tá bom? E um beijão, tchau, tchau!